Olá, professoras e professores. Aqui é mais um episódio dos Encontros Literários dos Sindicatos Professores de São Paulo. Você está vendo aí no canal do Simpro no YouTube. Hoje estamos aqui com um colega amigo da diretoria, professor Luiz Antônio Barbagli, que é o vice-presidente da diretoria, e nós dois temos o prazer e a honra de conversarmos com o João Guilherme Vargas Neto. João Guilherme Vargas Neto é consultor sindical de entidades dos trabalhadores. João Guilherme é uma das pessoas com uma vivência política, sindical invejável e é uma das pessoas com maior conhecimento e maior vivência na questão política, inclusive, né? Dono de uma vasta cultura, João Guilherme é um grande papo. Esperamos aqui, eu e Luiz Antônio, podermos aproveitar todo o conhecimento e toda a cultura do amigo João Guilherme. Eu sinto vaidoso pela informação inicial. Digamos que se eu for 1/10 do que ele disse, eu estou no lucro. E eu procurei ao longo da minha vida, sempre exercer um papel ativo, social, político, e tenho conquistado amigos, amizades, como os dois que estão me entrevistando hoje, o Celso e o Luiz Antônio, e isso é que é a graça da vida, a amizade. Vou começar aqui com o amigo Luiz Antônio. A primeira linha de condução dessa nossa conversa, desse nosso papo. Nós, como disse o João Guilherme, nós temos aí uma amizade de um bom par de anos, né? Colocando vários pares nessa conta. Então, nós procuraremos fazer uma conversa como nós estamos acostumados a fazer sempre na diretoria do sindicato, porque o João Guilherme também é assessor dos sindicatos professores de São Paulo ou num papo informal que a gente tem. Vai lá, Luiz, por favor. Primeiro vou lembrar um pouco da trajetória do João conosco, não é? O João vem nos auxiliar na eleição de 1987, a partir da Alboré, né, João? E a partir dali, com a vitória nossa naquela eleição, da nossa diretoria, ele tornou-se o assessor do sindicato e por todos esses anos tem feito essa assessoria sempre de modo brilhante. É um estudioso que eu gosto sempre de imaginar o João, um estudioso, além de tudo, do movimento sindical brasileiro. Gostaria que você fizesse primeiro uma ligação entre Tombos e a Universidade do Brasil, que você estudou, e depois você desse a sequência de como foi a tua entrada no movimento sindical, como movimento sindical brasileiro. Que, entendo eu, você esteve em todos os estados do país e assessorando sindicatos. Olha, Celso e Luiz, vocês estão querendo explicitar a minha vida, então eu vou atender. Eu nasci em 1942, 25 de dezembro, em Tombos, Minas Gerais, que é a zona leste de Minas Gerais. Uma cidade pequena, numa fronteira entre Minas e o estado do Rio, e ali eu fiz o meu curso primário, com uma tia minha, que foi a minha professora primária, e na minha cidade não tinha ginásio, o antigo ginásio. E eu fiz, então, alguns anos de ginásio em Porciúncula, que é a primeira cidade do estado do Rio, ao lado de Tombos, e que tinha ginásio na época.
Aí, terminando o ginásio, eu fui fazer o que chamava científico em Manhumirim, num colégio interno. Em Manhumirim, antes mesmo de terminar os 3 anos do colegial, eu querendo fazer vestibular no Rio, eu vim para o Rio e me matriculei numa escola que na época chamava Moderna Associação Brasileira de Ensino, MAB, mas que a gente dizia que era mensalidades adiantadas, bons exames. Era uma tática, naquela época, das famílias e dos estudantes que queriam passar no vestibular, e os cursinhos de vestibular estavam começando. Os primeiros são contemporâneos com a minha experiência. Então eu vim ao Rio, me matriculei na MAB para fazer o 3º ano do colegial, mas na verdade eu frequentei seriamente esse ano um cursinho pré-vestibular chamado COS, Carlos Otávio da Silva, que também era, provavelmente eu fui uma das primeiras turmas. E terminou que eu não fiz o vestibular naquele ano, e quando eu fiz o vestibular um ano depois, aí eu passei na Faculdade Nacional de Filosofia, a FENEFI, como a gente falava, no curso de matemática. Fui bem classificado lá no exame. Naquela época o exame era oral e escrito. Então a gente fazia provas escritas e orais. E eu passei bem, tive até uma bolsa de estudos, um salário mínimo. E conto aqui para vocês, não contei isso para muita gente, quem me pagava mensalmente era o próprio reitor da Universidade do Brasil, que era o Pedro Calmon, um grande nome da cultura brasileira. O Pedro Calmon, eu ia lá todo mês para receber a minha bolsa. Ele abria uma gaveta, contava 7 notas de 1.000 cruzeiros, que era o salário mínimo, me dava a minha bolsa. Não tinha documento, não tinha registro, era coisa como era o Brasil naquela época. A partir daí eu me envolvi na política universitária. Eu tinha tido antes muito pouca participação devido lá o meu isolamento mineiro e, na verdade, na Faculdade Nacional de Filosofia a gente teve um curso rápido de política. Rapidamente eu entrei para o Partido Comunista na base da filosofia, que foi considerada pela CIA na época a mais importante e efetiva base do partido na universidade do continente americano, e era uma escola de política. A base discutia tudo, discutia não só política universitária, que era muito a política do partido, discutir política universitária, como também se intrometia na vida nacional. Nós tivemos uma briga muito forte, muito grande, com o governador Lacerda, que era extrema-direita, e o governador tinha sido escolhido por um dos cursos, o de jornalismo, como patrono, homenageado, e nós decidimos que ele não podia receber homenagem. Procuramos cancelar na linguagem de hoje. Isso foi em que ano, João? Desculpa interromper. Em que ano foi 63. Isso? 63. Já aquela tensão do Brasil, pré-golpe, e nós resolvemos que o governador não podia entrar na faculdade. Combinamos lá uns esquemas e ele não entrou na faculdade. Para ser homenageado. Para ser homenageado, a gente... contar uma história para vocês, como a gente era radicaloide. Juscelino Kubitschek era senador, tinha sido presidente da República e era senador. A base, então, a base é como a gente chamava
a célula lá do partido, a base, resolveu convidá-lo por uma sessão solene na nossa faculdade, mas com a perspectiva de vaiá-lo, porque ele era um senador submisso ao imperialismo norte-americano. Combinado pela base, eu fui um dos encarregados de fazer o convite ao senador e de buscá-lo, então, para a participação dele na faculdade. Fui eu lá, com o senador, eu jovem, levei o senador para a minha faculdade, ele foi para o Salão Nobre para falar, todo mundo bem. Mas nós tínhamos combinado. Ele vai falar e nós vamos ganhar, porque ele é representante do Império Americano. O senador Juscelino Kubitschek toma a palavra na tribuna de honra da nossa faculdade, era uma sala chique, o prédio tinha sido a embaixada italiana no Brasil, e ali é que era a nossa faculdade. Juscelino toma a palavra e fala, faz um discurso. Hoje eu analiso corretíssimo, na época. Resultado, eu fui um dos que carregou o Juscelino em ovação quando ele terminou o discurso. A nossa base tinha discutido montar uma casa de caboclo para o Juscelino, convidá-lo e vaiá-lo, e terminou que, com a oratória, o Juscelino nos convenceu e eu fui um dos que carregou em triunfo o Juscelino até a porta da faculdade. Em suma, a gente era jovem e jovem pode e deve cometer erro. Daí dá para perceber que realmente eu e o Luiz Antônio temos aqui uma boa afinidade com o João e do motivo da escolha, né? Uma das grandes virtudes do João são os casos que ele conta, o que ele vivenciou e tal. Daí eu estou querendo fazer uma ponte, João. Você falou em 1963, senador Juscelino Kubitschek. Como é que a gente pode fazer uma ponte para o golpe de Estado? Um pouco daquele bastidor anterior, já que você estava na célula do Partido Comunista e tal, do bastidor que antecedeu o golpe de Estado. Olha, a gente tinha uma participação não só a base da filosofia dos comunistas, como a sociedade, ela estava muito polarizada. Todo mundo era participante, eu estou dizendo, no pequeno mundo da classe média carioca. A faculdade nossa tinha uma vantagem em relação às outras escolas da Universidade do Brasil, que a nossa faculdade era em si uma universidade, porque havia 15, 20 cursos diferentes, sim, com o mesmo objetivo de bacharelado, sim, mas tinha um ambiente muito mais de uma universidade do que de uma escola de medicina, de uma sim, escola de engenharia, de uma sim, escola de direito. Por exemplo, nós tínhamos no saguão do prédio, quem conhece o Rio vai perceber ali aquele saguão, a Maison de France, o Ministério da Educação, é aquele miolo ali. E ali no saguão, o saguão da nossa faculdade, havia o refeitório da nossa faculdade, que era montado e sustentado pela universidade, mas dirigido pelo diretório acadêmico. Pois bem, a hora do almoço na nossa faculdade era o ponto de encontro da esquerda carioca. Todo mundo ia almoçar na nossa faculdade para gozar da ágora, que era aquele pátio ali, o espaço da entrada do prédio. Então era uma vivência impressionante. Na fila convivíamos com deputados, senadores, dirigentes sindicais, intelectuais, que iam àquele momento quase semanal, diário, de discussão lá na Guanabara, e se chamava Guanabara. A partir daí, o golpe foi uma surpresa. Realmente, um golpe, a extrema-direita soube se articular, ampliou na sociedade. Naquela conjuntura, a esquerda, incluindo o próprio governo do Jean Goulart, ficou muito isolado,
o comício do 13 de março, o último grande comício do Jango, foi um indicador dessa radicalização. A direita convocou as marchas com Deus pela família, inventou o papel específico das mulheres na luta política, com a Marcha das Mulheres pela Democracia, todo um trabalho militar, civil, golpista. E nós nos isolamos, a esquerda e o próprio governo. O golpe foi militar, houve muita dúvida durante um dia ou dois se ele ia se efetivar, porque ele foi também muito desorganizado do ponto de vista de sua execução, mas ele foi efetivo. A partir daí, houve uma repressão muito forte ao movimento universitário, que era um dos movimentos mais ativos na vida social brasileira. Havia uma questão interessante que era a validação pública do movimento universitário. A UNE tinha um prestígio que hoje um jovem não compreende a respeito da situação de hoje. Tinha prestígio. As disputas universitárias, as manifestações universitárias, as posições universitárias, e eram majoritariamente de esquerda democrática, ela preocupava muito os ditadores. E aí houve uma repressão muito forte, não só na filosofia, mas em todas as faculdades da Universidade do Brasil e em geral. No entanto, na filosofia, o furor era total. Só para vocês terem ideia, foram feitos na época os famosos IPMs, Inquéritos Policiais Militares, para perseguir setores da sociedade. O IPM da filosofia, que foi conduzido, agora eu não me lembro o nome, não merece um coronelzinho qualquer lá, ele arrolou tanta gente, investigou tanta gente, ouviu tanta gente, que os autos do IPM da filosofia, que foram depositados no prédio dos Correios, fez a estrutura a ruir da sala em que estavam depositados. Era tanta papelada que o prédio antigo dos Correios, que era um prédio da época do Império, não aguentou aquela papelada. Resulta que o IPM deu em nada. No entanto, antes mesmo do IPM, dos resultados, nós fomos expulsos da filosofia. 15, depois outros companheiros. Mas no dia 9 de abril, o golpe foi 1º de abril. Dia 9 de abril, nós fomos expulsos. E olha que coisa interessante. Quando, anos mais recentes, o reitor Vilhena da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era a Universidade do Brasil, resolveu organizar uma cerimônia de pedido de desculpas sobre a nossa expulsão. Então, repara, nós fomos expulsos em 64. Anos depois, o reitor da Universidade do Brasil, agora a Universidade Federal do Rio de Janeiro, resolve lavar essa mancha da expulsão e nos convida para receber um desagravo da universidade. Descobrimos que nos documentos oficiais a nossa expulsão não tinha sido válida. Ninguém teve coragem de assinar a expulsão. Então, nós fomos expulsos sem ter a condição legal, formal, de expulso. Porque vocês foram expulsos, mas não foram expulsos. Não fomos expulsos, ou seja, formalmente. Covardia dos. Houve a execução pública e policial, mas não houve a confirmação acadêmica. Bem, a partir daí eu passei a trabalhar muito no âmbito do Partido Comunista. Houve, na época, na base do partido, principalmente universitária,
muita discussão aí, agora a respeito de como enfrentar a ditadura. O partido sempre teve a tese de enfrentar politicamente, mas vários grupos eh, levantaram a tese de enfrentar militarmente, com armas, é a chamada luta armada. E a base inicial dessa sofreguidão de luta armada foi exatamente o movimento universitário. Então, o comitê universitário, que agregava a própria base da filosofia e outras bases, teve uma revoada muito grande de jovens que abandonaram o partido para as diversas facções que vão procurar travar a luta armada e vão ser mortos, torturados, reprimidos, etc. Eu fiquei encarregado da reconstrução do partido entre os universitários. E reconstruímos o comitê universitário. Houve uma outra divisão aí a respeito de uma outra facção de esquerda, o chamado PCDR. A primeira é a dissidência Guanabara, que vai dar o MR8, e novamente nós reconstruímos o setor universitário. A partir dessa experiência, na direção do movimento universitário, na lógica do partido, eu fui eleito para o Comitê Estadual da Guanabara. Então, vamos ver. Base da filosofia, Comitê Universitário, Comitê Estadual da Guanabara, que era, hoje é o Estado do Rio, mas na época era o Estado da Guanabara. A partir daí, a minha vida é menos acadêmica, ou menos ligada a estudantes, mais ligada à ação partidária. Nessa época, já estamos aí depois de 68, porque, só para ter uma ideia, em 1968, uma repressão matou um jovem estudante, aquilo provocou uma grande comoção na Guanabara, e houve até a possibilidade de organizar a famosa Marcha dos 100 mil. Matou lá no Calabouço? Matou no Calabouço. O famoso restaurante Calabouço. Quem for ao Rio, no Santos Dumont, vai pisar onde era o Calabouço. O Calabouço era ao lado do que é hoje o aeroporto. E o Calabouço era, o nome diz, era um antigo Calabouço, lá do Império, mas ele foi transformado num restaurante popular vinculado ao estudante secundário. Então, o Calabouço era, na linha dos SAPs, que tinha na época, de assistência, um restaurante subsidiado, basicamente frequentado por estudantes do ensino médio pobres. Neste calabouço, obviamente, em todo almoço tinha agitação. Numa dessas, a polícia do Lacerda matou um estudante, Edson Luiz. Isso criou uma grande comoção. A sociedade guanabarina apoiou o estudantado, universitário e secundarista. As passeatas pequenas, elas tinham como lema: matar um estudante podia ser seu filho, o slogan que se gritava. Matar um estudante podia ser seu filho. As janelas jogavam papelzinho picado, apoio. Isso foi num crescendo, até que houve a ideia do partido de organizar esse conjunto de manifestações numa manifestação ampla, plural, efetiva contra a ditadura. Contra não tinha o ato 5 ainda. O ato 5 é de dezembro. Isso tudo está no primeiro semestre de 68. E houve, então, a marcha da passeata dos 100 mil, que foi, vamos usar o termo, icônica na história brasileira, porque ela foi organizada por influência do partido com setores da sociedade. Então, teve uma frente de artistas, uma frente de teatro, uma frente de estudantes, uma frente. É óbvio que no âmbito da classe média, se a gente olhar, não tinha povão, mas era povo. E aquilo teve um efeito muito grande. Talvez tenha sido o único momento, em 68, em que o pêndulo entre agravamento da ditadura, o afrouxamento,
tenha pendido para o lado do afrouxamento. Mas as coisas se precipitaram. Os jovens e os outros que tinham ido para a luta armada caíram em provocações, fizeram provocações, assaltos, assassinatos, etc. A ditadura recrudesceu e houve um golpe dentro do golpe, que é o ato 5, 13 de dezembro de 1968. A partir daí, realmente, qualquer espaço democrático, imprensa, posição política, associações, sindicatos, etc., foi muito fechado e o partido, eu já estava militando como dirigente do partido, ele ficou muito reprimido. A partir daí, a ditadura persegue, ao perseguir os militantes da luta armada, assassinando-os, ela persegue também o partido, que era contra a luta armada, mas era contra a ditadura. E o partido na Guanabara é praticamente destroçado, muitas prisões. Os companheiros, então, decidem que eu tenho de deixar a Guanabara, porque já não consigo viver lá, a segurança falha. E eu venho para São Paulo, saio do Rio para São Paulo, 1970. Em São Paulo, o partido também tinha sofrido perseguições, tinha sido destroçado, mas o nosso esforço foi reorganizar o partido aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, uma das preocupações grandes do partido era exatamente o trabalho com a classe operária, com os trabalhadores, e através do próprio trabalho sindical. Então, desse aspecto, a minha relação com o trabalho, com o movimento sindical, começa aí, porque houve entre nós, no partido, uma ideia de se a classe operária tinha perdido o papel revolucionário ou se a classe operária tinha mantido o seu papel. A discussão da época. E o partido decidiu, sim, que a classe operária continuava como uma classe portadora de progresso e o caminho para se chegar à massa dos trabalhadores era exatamente o trabalho sindical. Embora muitas correntes de esquerda fossem contra o trabalho sindical, porque era um trabalho dissociado exatamente da massa dos trabalhadores. O partido não. A porta de entrada para o trabalho com os trabalhadores, além da luta para implantar o Partido das Empresas, era o trabalho sindical. Então, Luiz, desde essa época, eu me vinculo aqui em São Paulo com a vida do movimento sindical. Quero dizer, não profissionalmente, Sim, tá bom. politicamente. Politicamente. A situação aqui em São Paulo se deteriora de uma forma brutal contra o partido. Lembro para vocês o assassinato do Vlado, o assassinato do Manel Fiel, o assassinato do Almeida. São 3 comunistas mortos sob tortura na sequência da repressão. O Vlado foi morto 25 de outubro de 1975. O Manel Fiel, no janeiro do outro ano. O Almeida já tinha sido mesmo. Então, houve muita pressão e assassinato contra o partido. Eu tive que sair de São Paulo. A partir de sair de São Paulo, eu percebi que não tinha mais onde ficar no Brasil, digamos assim. E aí, então, organizei o meu exílio, a minha fuga para a Europa. Na Europa, por uma série de circuitos de solidariedade, eu tive muito amparo de amigos do partido e do Partido Brasileiro e do Partido Francês. Então, na Europa, eu militei no Partido Comunista Francês e na nossa colônia de refugiados. Eu talvez seja um dos poucos brasileiros que formalmente foi refugiado político, porque jeitinho brasileiro também funciona no exílio.
maior parte dos brasileiros não formalizou a condição de refugiado. Eu formalizei, tive uma vida normal na França, estudei, fiz lá um curso, tive um diploma Universidade de Tecnologia. Quando houve anistia, e só para vocês perceberem como era o clima, olha que a gente estava em Paris. Saiu a notícia no Jornal do Brasil, a lista dos anistiados. Como notícia. Foram anistiados fulano, Beltrano, na lista. Na lista tinha o meu nome. Eu pego o Jornal do Brasil, vou à Embaixada Brasileira, na qual eu nunca tinha entrado, e disse para o secretário que me atendeu, olha, eu sou João Guilherme, estou anistiado, vim pedir meu passaporte, porque até então eu estava sem passaporte brasileiro. Saí de lá com o passaporte, porque ele era favorável à anistia. Sim. Eu estou contando um episódio para mostrar o clima. Eu entro na embaixada com a folha de jornal, com o meu nome, quer dizer, prova que sou eu, ali meu nome. E diz, olha, eu estou anistiado, quero voltar, preciso de um passaporte. Saio com, exceto descer e fazer a foto, né? Quer dizer, só não recebi na hora, porque tive de descer num fotógrafo para tirar a foto, voltei, saí com o passaporte. O clima era muito favorável. Fiquei doente, não pude sair de imediato, e voltei, se não me engano, em 80. Aí, cara. Anistia é 79, não é? 79, aí você volta depois. Só voltei porque eu tinha ficado doente. Sim, eu lembro. E a partir daí eu fui trabalhar, no primeiro momento, traduzindo livros. Ok. Traduzindo livros, porque tinha uma articulação no Grupo Abril de auxiliar ex-perseguidos ou perseguidos com a possibilidade de trabalho de edição, de tradução, etc. Mas logo em seguida, eu me empreguei na Alboré, que o Sérgio Gomes tinha criado. A Alboré é uma empresa de comunicação que é a inovadora. Assim como houve a renovação sindical, houve a renovação da imprensa sindical. E a Alboré é a principal executora dessa renovação. Tinha relação com várias entidades sindicais, profissionais, e desenvolvia os seus meios de comunicação. Na época, basicamente, folhetos, jornais impressos, etc. Nesse trabalho com a Alboré, obviamente, é como se diz, caiu a sopa no mel. Aquela minha inclinação partidária para privilegiar trabalhadores, seu movimento e sindicatos, casou com o interesse profissional. É por isso que eu digo que, profissionalmente, eu trabalho com o movimento sindical desde 80, embora eu trabalhe com o movimento sindical dos trabalhadores desde a época da clandestinidade. A partir daí, a Alboré, basicamente, desenvolve toda uma linha espetacular de comunicação sindical. Tudo que se disser hoje, tudo que for possível no movimento sindical hoje, fazer para se adaptar às novas mídias, foi feito para se adaptar, naquela época, às mídias existentes. Os jornais sindicais eram horríveis, fracos. Os boletins eram empastelados, a técnica também não ajudava. Alboré introduziu uma qualidade ímpar. E um exemplo que ficou para a história é que Laerte, que era um ilustrador sindical, hoje é um ícone da comunicação, mas até hoje ele é usado no movimento sindical quando se trata de vinheta ou gravurinha. Ou seja, teve um efeito grande a comunicação do Alboré. Esse trabalho, uma mão lava a outra, pessoalmente eu desenvolvi. Eu chego a dizer o seguinte, eu não lembro de categoria com a qual eu não tenha trabalhado. Ao invés de pensar com que categoria eu trabalhei, em algum momento, eu tenho dificuldade de lembrar em que categoria eu não trabalhei. Então, isso deu uma vivência, repara, sempre acompanhada do estudo, porque a gente tem que disfarçar
mas a gente tem que procurar saber das coisas. Então eu adquiri, imagine bem, se contar de 80 apenas para cá, quase meio século de trabalho, que eu digo, cotidiano com o movimento sindical, em todas as categorias, no Brasil inteiro. Uma capacidade de intervenção que ela foi se depurando de abertamente política, ideológica, para claramente profissional. Então, hoje é que eu digo, eu sou consultor porque ajudo os sindicatos na medida que se apoiem na minha experiência para orientar tal ou qual ação, tal ou qual atividade. Eu tive uma formação muito autodidata, mas pelo partido não foi autodidata, eu tive uma formação partidária. Eu tenho a filosofia como uma grande escola, a Faculdade Nacional de Filosofia como uma grande escola de política, que era um centro de vivência, o partido, e aqui em São Paulo, trabalhando no partido, nós conseguimos realizar coisas muito interessantes. Por exemplo, a organização da vitória do Audálio Dantas no Sindicato dos Jornalistas, coisa que vai garantir a grande fonte de denúncia do assassinato do Vlado, e por aí vai. Eu queria aqui fazer uma contextualização para os nossos amigos e as nossas amigas. Eu e o Luiz Antônio estamos tendo aqui o privilégio de estarmos na residência do João Guilherme e num ambiente que é uma das bibliotecas do João Guilherme. Tem outros cômodos da casa do João, recheado de livros, né? Confirmando o que eu disse anteriormente, que o João é o poço de cultura da assessoria sindical aqui, das entidades dos trabalhadores. Nesse momento da história, da linha do tempo que o João está traçando, eu penso que o companheiro Luiz podia tocar na questão da organização sindical, né? João, com a tua volta e com a anistia, não só a reorganização dos partidos políticos, que vai acabar o bipartidarismo a partir daí, como também a reestruturação do movimento sindical, que era absolutamente garroteado pela ditadura militar brasileira. Então, nós vamos ter os momentos em que surgem sindicatos fortes, começa a haver as necessidades da organização da classe trabalhadora como um todo, a fundação de centrais sindicais que vão aparecer e vão fortalecer o movimento dos trabalhadores, que vai ter uma grande influência, inclusive no final dos anos 80, depois nos 90 já dá uma quebrada, e finalmente nós vamos apontar também para os novos caminhos que o movimento sindical tem que traçar, especialmente a partir da reforma trabalhista, que, como você diz bem em todos os seus artigos, da deforma trabalhista, né? Então, esse período de reconstrução da política brasileira e sindical e é o avanço dos próximos tempos, né? Olha, Nós estamos aí. a ditadura reprimiu muito o mundo político, porque a gente tem que ter claro que a ditadura era antipolítica. Como hoje tem muito candidato que diz sou antissistema, a ditadura era antipolítica, ela reprimia, ela depois deixou funcionar aqueles que diziam sim senhor, ou seja, que ela tinha cooptado. Mas ela era muito antipolítica, ela reprimiu muito o mundo político, mas, sobretudo, reprimiu o movimento sindical dos trabalhadores, reprimiu o movimento estudantil, reprimiu. Ora, quando começa o processo de fim de ditadura e avanço da democracia, vão caindo essas barreiras de repressão.
No mundo político partidário, na universidade, a UNE se recompõe, e no movimento sindical. No movimento sindical, o grande fenômeno é a chamada renovação sindical. A partir de uma experiência dos metalúrgicos de São Caetano, à base de uma luta para conquistas salariais, porque o então ministro Delfim Neto publicou índices de custo de vida que orientavam a possibilidade de reajuste falsos, manipulados. E o DIEESE, que é um departamento intersindical de estudos econômicos, alertou que havia fraude. Essa fraude constatada, isso deu um grande estímulo às lutas sindicais por reivindicação de salário naquela época. E se destacou o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Neste sindicato, uma liderança nova que se afirmava que era o Lula. Isso é um processo em que o movimento sindical, com os ares novos que a democracia ia respirando no Brasil, ele se coloca como protagonista. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, todos os grandes veículos de comunicação passaram a ter editorias sindicais, ou seções sindicais, ou colunas sindicais, coisa que hoje praticamente inexiste. Isso levou à seguinte situação, vejam bem, a democracia avançando, a ditadura reagindo, os diversos movimentos se posicionando, movimentos feministas, o movimento estudantil e o movimento sindical. Surge, então, a necessidade de uma articulação nacional desse movimento nascente. Aí surge a ideia de fazer uma Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que é a CONCLAT, contar a subhistória. Um ano antes, ou 2 anos antes, o presidente Geisel, que era um ditador, ele recebia, por artes do ministro do Trabalho, toda segunda-feira, uma delegação sindical no Palácio. Então, era um gesto de cooptação, porque ele escolhia, através do ministro, escolhia os dirigentes que poderiam ir a Brasília para estar com o presidente e fazia todo mês aquela encenação de recepção de dirigentes. Numa dessas reuniões, na delegação, foi o jovem presidente da federação aqui em São Paulo, chamado Hugo Pérez, vivo, boa gente, está na Bahia. O Hugo, então, foi na delegação e lá no Palácio do Planalto, aquela fila de dirigentes, tem foto disso no Jornal do Brasil da época, o Hugo diz assim, presidente, posso fazer uma questão? Pode. Era uma conversa. A classe produtora, o patrão, acabou de organizar a CONCLAP, Congresso das Classes Produtoras. Foi um evento, foi talvez um dos últimos grandes eventos nacionais e corporativamente unitários do empresariado brasileiro, a CONCLAP. Aí o Hugo disse, os empresários, o patrão, organizaram a CONCLAP. Presidente, os trabalhadores podem organizar uma CONCLAP? O Geisel não disse nem sim nem não. No ditado brasileiro, quem cala consente. Na volta dessa delegação, já começou a se trabalhar para fazer a CONCLAT, porque não tinha o veto. Se ele calou, ele não falou não, tem a possibilidade. E ela foi organizada, a gente tem que saber a história precisamente. Todo o âmbito do movimento sindical, mesmo aquele que era cortejado pelo governo, ajudou na realização de CONCLAT. Por exemplo, eu não posso dizer quem financiou objetivamente 5.000 pessoas durante 3, 4 dias na Praia Grande. Quem financiou os deslocamentos, quem financiou os pratos de comida, quem financiou os locais para dormir, os colchonetes, porque eu não quero falar. Mas o conjunto do movimento ajudou. E foi um sucesso. Olha só, Praia Grande é uma praia aqui em São Paulo e tem uma avenida que é chamada Avenida dos Sindicatos.
que existe pouco nos lugares do mundo onde tem isso, uma concentração de serviços sindicais, tipo hotelaria. A última das colônias era em obras do Sindicato dos Têxteis. E foi aí que Conclate teve as suas sessões, porque, como estava em obras, tinha um salão imenso, que ainda não estava dividido. Tinha um salão ali que foi realizado com Conclate. As articulações foram no banheiro, que era também grande. O banheiro da colônia era o projeto do Artigas, e eram banheiros grandes, etc. E ali que eram as articulações. Para vocês perceberem a novidade que foi Conclate, o pessoal comenta que nem todos nós nos entendíamos no português. Não é que não nos entendíamos na pauta. Só tinha uma que era universal, fora a ditadura. Mas, fora disso, as pautas eram diferentes. Elas tinham de ser compatibilizadas. Mas, sobretudo, nem o linguajar era muito coerente. Poucos dirigentes sabiam conversar com cada um dos representantes. Um deles era exatamente o Lula. O pessoal comenta que enquanto nós procurávamos entender o que as pessoas falavam, o Lula já tinha resposta, porque ele tinha entendido aquele linguajar. Repara, era a primeira vez em muitos anos que os trabalhadores brasileiros, e é óbvio, a parte pobre da sociedade, ela se encontrava e tinha até dificuldade de se articular. Aí, Conclate produziu algumas bandeiras, basicamente em torno do tema democrático, mas com questões sindicais, e foi, então, criada uma comissão para discutir e fazer nova Conclate. A partir daí vem o ano de 82, as eleições para governador, e se resolve adiar o Conclate. No entanto, a dinâmica da renovação, basicamente apoiada em São Bernardo, faz uma Conclate própria, criando a CUT. A partir daí, o movimento sindical brasileiro experimenta, antes mesmo da Constituinte, que é 88, da Constituição, ele experimenta uma coisa que é ímpar no mundo. O nosso movimento pluraliza-se na cúpula, mantendo a sua unicidade efetiva na base. Isso é uma experiência típico jabuticaba, é própria do Brasil. A partir daí, as centrais se desenvolvem, e ao mesmo tempo que também, em alguns setores, se enraiza a ação sindical. A partir daí, a luta política ela passa a ser inteiramente diferente, porque uma vez que termina a ditadura em 85, aí as regras de ação são já num contexto democrático, que chega até a grande culminação, que é a Constituinte de 87 e a Constituição de 88, que aprova uma Constituição que é talvez uma das mais avançadas no mundo e que é a garantia até hoje que a nossa sociedade se mantenha coesa, democrática, embora tenha muita gente que chuta a porta estupidamente. Agora, hoje, o movimento tem essa característica. É um movimento com algumas centrais, ele tem, à medida que vai descendo para a base, ele tem elementos de unicidade garantidos, que é uma coisa essencial, porque está na Constituição. O sindicato representa a categoria, independente das posições. E, ao representar a categoria, tem obrigatoriamente tem um caráter pluripartidário, ou seja, tem a luta política no momento da sociedade, mas a luta sindical se caracteriza de maneira diferente. Tudo isso garantido na Constituição. Esse é um livro de 1800, quer dizer, o original, né? Que é contra o colonialismo.
Então, esse autor, Multatuli, ele provocou com esse livro na Holanda. A Holanda dominava a Indonésia. E ele provocou, então, uma crise que mudou o regime colonial, o regime de exploração que os holandeses tinham, né? E é difícil de ler porque ele é muito datado, mas é um livro, por exemplo, que me agradou muito. Para completar a pergunta do Luiz Antônio, você fez essa viagem histórica, a formação das centrais sindicais, a estrutura sindical brasileira diferenciada, com centrais sindicais plurais e sindicatos únicos, né? Únicos até por uma base de município. Aí vem o golpe contra Dilma, vem Temer, vem os seus asseclas e a deforma trabalhista, que começou com um projeto do governo que mudaria 7 artigos e terminou com a relatoria do Rogério Marinho, que esquartejou a CLT. Então, quais são as perspectivas agora? Com uma nova conjuminação aí, uma nova composição das centrais, com o fórum das centrais e uma nova organização sindical a partir de um esfacelamento da questão do financiamento sindical que estava em grande parte habituado com as contribuições compulsórias. Como é que você vê as perspectivas para frente, do daqui para frente? Ô Celso, eu pessoalmente considero que não há democracia se não houver movimento sindical. Eu considero que movimento sindical é parte integrante da vida democrática, com maior ou menor eficácia, com maior ou menor pertinência, mas é essencial. Você pode ter movimento sindical sem democracia, mas você não pode ter democracia sem movimento sindical. Portanto, os adversários do movimento sindical são também adversários da democracia. Nós temos de ter muita argúcia nessa análise, porque são componentes, composições diferentes. Os adversários da democracia e os adversários do movimento sindical. Mas no que diz respeito à realidade nossa, há um cruzamento. Os adversários do movimento sindical, em geral, são adversários da democracia. E, diferentemente da ditadura, procuram agir de maneira democrática, ou seja, a partir dos instrumentos da democracia, ou seja, com legislações. A Constituição é um obstáculo a isso, porque a Constituição, que é a Carta Magna, ela define os direitos do sindicato, ela define o que o sindicato é e o que pode ser. E isso é um obstáculo. Agora, em volta dessa estaca cravada pela Constituição, os adversários costeiam o alambrado. Aí, aproveitando o clima político de ataque à democracia, que foi a derrubada da Dilma, o próprio governo Temer, os adversários colocaram a aprovação da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela apara a árvore da CLT, que não é constitucional, é legal, não pode agredir a Constituição, porque para isso precisava de uma PEC e não uma legislação, mas ataca um dos fundamentos da experiência do movimento sindical, que é a obtenção de recursos. Como ela ataca? É dificultando ao máximo, pode-se dizer até impedindo, a contribuição sindical. Ela deixa de ser obrigatória. Deixando de ser obrigatória, ela passa a ser fato que tem que ser a cada momento discutido, pelo menos até agora, nas negociações que o sindicato realiza. O movimento sofreu esse golpe, que em geral as pessoas falam a contribuição sindical, ou imposto sindical, o nome de fantasia é esse, foi eliminado. Não foi eliminado.
Ela proibiu a sua obrigatoriedade. Agora, as condições de recurso sindical são precárias ou difíceis por uma razão muito simples. A base do movimento sindical é o trabalhador. E a base do trabalhador é a massa de salários que ele recebe. Ora, a gente sabe que no Brasil o salário é a parte fraca da economia. Então, os salários sendo baixos, a possibilidade de contribuição para o movimento sindical também é baixa. Se não tiver um movimento, um fator, algum estimulante, não há essa possibilidade, porque já são, os recursos são exíguos do trabalhador. Então, a grande situação hoje do movimento é a seguinte: nós temos um esforço para unificar a nossa pauta, e temos conseguido isso. Temos uma conjuntura altamente positiva em termos de salário, emprego e direito dos trabalhadores. É só a gente citar um exemplo. Patrões que estão sendo condenados por assédio eleitoral nas empresas. Empresas que estão sendo condenadas porque admitiam trabalho escravo. Igualdade de tratamento de homens e mulheres. Então, seja na esfera econômica, seja na esfera do emprego, seja na esfera dos direitos, nós temos uma conjuntura positiva. No entanto, há problemas a serem enfrentados e, basicamente, hoje, para o movimento sindical, o grande problema a ser enfrentado e resolvido é essa questão da contribuição. Como garantir contribuições permanentes, estáveis, efetivas, compatíveis com o papel do movimento sindical, de tal maneira que o movimento não fique à discreção, ou seja, sofrendo ataques permanentes, levando em conta essa situação. Eu penso que nós estamos plenamente satisfeitos aqui, com gostinho de queremos mais, né? Quero dar a palavra para o Luiz, para ele também se despedir, o nosso companheiro Luiz Antônio. Vou agradecer aí o Celso, logicamente, mas agradecer ao João pela oportunidade de vir falar com você, ouvir você, sempre aprender. Obrigado por permitirmos que invadíssemos a sua biblioteca, as suas bibliotecas. Uma delas. Eu fico, é o seguinte, aquele negócio do sapo, não incha, não história. Porque, repara, quando vocês vêm aqui, os companheiras que gravam, você... Pô, para mim é a vida. E eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Muito obrigado, João. Esse foi o fechamento que a gente queria desse nosso episódio dos Encontros Literários. Eu vou fazer uma proposta para que a gente volte ainda uma próxima vez. Então, estamos encerrando, agradecendo novamente aqui o companheiro, nosso grande amigo João Guilherme, nosso companheiro, amigo de diretoria, professor Luiz Antônio, e fazendo um convite a você, professora, para assistir os nossos episódios no canal do YouTube. Até o próximo.